Oi, gente. Então vamos lá ver algumas lâminas. Eu tenho aqui, deixa eu ver, 66 lâminas pra gente comentar. Algumas são fotos do laboratório, outras não, mas eu vou fazer esse material. Depois a gente vê mais lâminas. Eu tenho mais aqui, a gente vai fazer mais material desse. Vamos começar então. Esse órgão aqui, né, a gente observa aqui que ele tem tecido adiposo, né, misturado nesse estroma. E aqui a gente vê um monte de células, né, com um núcleo bem basófilo e elas estão assim soltas, né, digamos, no meio desse órgão. Elas não se organizam em acinos, por exemplo, são só células mais soltas assim. Nessa foto seguinte aqui tem uma aproximação dessa lâmina desse órgão. Então a gente encontra essas células e esse outro tipo de células, né? Essas aqui são as células oxífilas. A gente não consegue ver muito bem elas assim lá no microscópio óptico, na lâmina comum. E essas outras células aqui são as células principais. Então esse órgão que tem gordura assim no meio, essas células assim mais dispersas, né? Bastante células, uma densidade grande de células, são as células principais da paratiroides. A lâmina da paratiroides ela é parecida, assim, ela confunde um pouco com a lâmina das glândulas salivares, principalmente a parótida. Então cuidem assim para não confundir. Percebam que aqui as células elas não se organizam em acinos, né? A gente não vê aqueles acinos, a gente não vê aqueles condutos estriados, então glândula paratiroides. Esse órgão aqui, ó, a gente vê que ele tem uma região bem basófila e ele tem uns acúmulos aqui, ó, mais clarinhos, né? Esses acúmulos aqui mais clarinhos e esse grande que está mostrando aqui na foto, eles não têm um tamanho específico e nenhum formato específico, são acúmulos de células mais pálidas. São os slots de Langerhans lá no pâncreas, né? Essa aqui é a parte exócrina do pâncreas, onde a gente vê os acinos serosos lá do pâncreas. E aqui são os slots de Langerhans, né? Então o pâncreas ele tem essa característica. Ele é um órgão bem basófilo, assim, por causa dos acinos serosos. E ele tem esses aglomerados pálidos aqui, que são os slots de Langerhans. Esse órgão aqui, por exemplo, a gente vê aqui as regiões do órgão, né? Aqui a gente tem a cápsula, aqui embaixo a gente tem essa região aqui onde as células se organizam em formato mais redondinho. E observem que essa região aqui do centro, ó, ela tá bem bonitinha, bem delimitadinha aqui, ó, que essas células elas se organizam em cordões, como se fossem umas colunas retas. E aqui a gente tem uma outra zona desse órgão, né? E observem também que essas células, elas só se organizam de maneiras distintas, assim. Mas a gente não vê conduto aqui no meio, a gente não vê tecido adiposo, não vê outras coisas, é um órgão mais homogêneo. Então, essa lâmina aqui é a suprarrenal. Mais especificamente, essa região do meio aqui, ó, é aquela zona fasciculada, onde as células se organizam em cordões. O córtex aqui da suprarrenal, ele secreta corticosteroides, por isso que essas células são mais clarinhas, devido ao conteúdo lipídico que tem dentro delas. Então, essa aqui, glândula suprarrenal. Esse órgão aqui, né, a gente lembra bastante dessas estruturas aqui, que estão na medula desse órgão. Aqui a gente tem bastante células dispersas, a gente vê que elas têm um núcleo bem redondinho, são bem basófilas, né? E essas estruturas aqui são bem típicas desse órgão, são os corpúsculos de Russell, lá da medula do timo, né? Aquela célula retículo epitelial do tipo 6, e ela fica bem aqui na medula do timo. Então, órgão aqui é timo, mais especificamente a medula, e essas estruturas aqui são os corpúsculos de Russell. Bom, esse órgão, a gente vê aqui que essa parte aqui é onde a gente visualiza, né, o epitélio. Ela tem assim um aspecto inchado, em algumas regiões assim, ela tá meio tortuosa, né? Então, essa imagem aqui a gente vê que são glândulas, né? Essas glândulas estão bem cheias e elas têm esse aspecto todo tortuoso aqui, né? Que são as glândulas lá do endométrio, as glândulas uterinas, e elas estão bem cheias. Quando ela tem esse aspecto tortuoso, quer dizer que ela está bem cheia. Então, essa lâmina aqui é um endométrio na fase secretora, aquela fase abaixo de progesterona, aonde ocorre depois da ovulação, né? E ele fica esse endométrio bem inchado e as glândulas ficam todas tortuosas devido a elas estarem cheias.
Então, órgão endométrio em fase secretora. Esse daqui é um órgão, né? A gente vê que tem um epitélio aqui, aqui abaixo a gente tem a lâmina própria e aqui é músculo, ó. A gente vê esse músculo aqui. Então, qual que era aquele órgão que tinha esse epitélio plano estratificado? Aqui, ó, tem uma luz, né? Um órgão tubular. Aqui embaixo a gente vê a muscular da mucosa. Então, esse órgão aqui é o esôfago. A gente não consegue ver aqui as glândulas esofágicas propriamente ditas. Aqui tem umas glandulinhas, ó, parece ser umas glandulinhas. Essa lâmina aqui, ela teve um artefato aqui. Mas aqui é o esôfago. A gente tem esse epitélio plano estratificado, ó, bem largo, né? Ele não tem queratina. E aqui é a muscular da mucosa. Então, órgão esôfago. Bom, essa lâmina aqui, ela tá cheia de fragmentos, né? Ela ficou cheia de artefatos. Mas a gente vê aqui embaixo que ela tem uma camada muscular. E aqui esse epitélio aqui, ele ficou todo fragmentado, ó. Aqui dá pra ver um pedacinho aqui. Mas ele é um epitélio cilíndrico simples. E a característica desse órgão são esses buraquinhos aqui, né? Na mucosa desse órgão. Então, esse órgão aqui é a vesícula biliar. Os senos de Rokitansky-Aschoff, ele tem aqui o epitélio, né? A mucosa, e abaixo ele já tem capa muscular, ele não tem submucosa. Então, esse órgão aqui é a vesícula biliar. Eu tenho umas outras lâminas melhores de vesícula biliar, depois eu mostro pra vocês. Aqui a gente vê essa célula nesse formato piramidal. Essa lâmina não está assim muito bonita, mas a gente vê aqui, ó, aquelas outras células aqui ao redor. Tem um estroma aqui, digamos assim, mais fibroso, ó. Tem bastante células piramidais. Então, essa característica aqui é do córtex do cérebro, né? Onde a gente encontra aqueles neurônios piramidais. O córtex do cérebro tem aquelas 6 capas, né? A piramidal interna e externa, a capa granulosa. Então, a gente vê aqui essas células piramidais que são características lá do córtex cerebral. Então, essa célula piramidal ou neurônio piramidal. E esse órgão que a gente está vendo aqui é o cérebro, mais especificamente o córtex. Esse órgão aqui é um órgão bem legal. Eu lembro que caiu na minha final esse órgão. Então, aqui a gente tem aquele estroma, assim, bem fibroso, um estroma denso. E aqui a gente vê a luz, né, dessa estrutura, são várias luzes, aqui tem um pouquinho de conteúdo. Então, ele tem essa luz aqui um pouquinho irregular, em algumas regiões a luz é um pouquinho mais regular. Só que essas características aqui, ó, onde está apontando as setinhas, denunciam esse órgão, né? Aqui a gente está vendo a próstata e a gente vê aqui os corpos amiláceos, né? Que quando ficam calcificados se chamam concreciones prostáticas. Então, esses corpos amiláceos aqui na luz desse órgão é uma característica bem típica da próstata. Então, esse órgão aqui é a próstata. Essa lâmina aqui é mais fácil, né? A gente vê aqui o núcleo dessas células bem centralizado e tem essas estruturas aqui, né? Onde a gente sabe que é lá do músculo cardíaco, né? Os discos intercalares. Então, essa lâmina aqui é um músculo cardíaco. E a gente vê aqui os discos intercalares. Aqui no meio a gente vê capilares passando, ó, bastante capilares dentro do músculo cardíaco. E essas estruturas aqui que são os discos intercalares. Ó, essa lâmina aqui, a gente vê aqui uma estrutura tubular, uma outra estrutura aqui. E a gente vê esse aglomerado de células aqui com o citoplasma bem eosinófilo, ó. E elas se aglomeram, elas formam grupinhos. Aqui em cima a gente vê umas células aqui, essa célula achatadinha, essas outras células redondinhas, essa luz aqui com conteúdo. Então a gente lembra lá dos túbulos seminíferos do testículo, e entre os túbulos seminíferos a gente tinha aquele aglomerado de células eosinófilas, que são as células de Leydig, células que produzem a testosterona. Então, células de Leydig aqui sendo apontadas, esse órgão é o testículo. Esse órgão aqui a gente vê que ele tem uma luz limpa, ele tem várias digitações assim, né? E elas são irregulares. A gente observa aqui que esse epitélio ele é um epitélio cilíndrico simples. Não dá para observar assim bem de pertinho se ele tem cílios ou não, mas ele vai ter células ciliadas e não ciliadas. A gente vê que ele tem então uma luz com várias digitações, né?
Esse órgão aqui é a trompa uterina. A gente vê essas digitações, esse epitélio cilíndrico simples, algumas células ciliadas, outras não. Então, trompa uterina. Esse órgão aqui caiu na minha final também, muito lindo, adoro esse órgão. A gente vê aqui essas células bem bonitas aqui no meio, que elas possuem prolongações, ó. E elas têm um núcleo grande, né? E aqui embaixo a gente vê uma capa bem granular e aqui em cima uma capa que já apresenta menos células e um conteúdo mais fibroso. E isso é típico do cerebelo. A capa molecular, a capa de células de Purkinje e a capa granular. Então, isso aqui é o córtex do cerebelo que apresenta essas capas, né? Essa célula aqui do meio é a célula de Purkinje. Esse órgão aqui a gente vê que ele tem aqui uma entrada meio irregular. Ele tem um epitélio aqui, ó, bem grosso. Lembra que quando a gente vem da luz, o primeiro tecido que a gente encontra é um epitélio. Então, a gente vê esse epitélio aqui bem grosso, um epitélio bem estratificado. E essa lâmina está meio escura, assim, meio ressecada, mas se vocês observarem aqui, ó, aqui tem algumas estruturas que vocês conhecem, que a gente falou bastante desses nódulos linfáticos, né? Que tem o centro germinativo, o casquete. Esses nódulos, eles são compostos de linfócitos B, zona timo independente, tinha lá nos gânglios também. E olha só essa entrada aqui, esse epitélio plano estratificado, isso aí é a amígdala, né? A amígdala palatina, ou tonsila palatina. Bom, esse órgão aqui, a gente vê que ele tem, assim, uma matriz aqui, né, bem densa, ela é bem homogênea e ele tem aqui vários buracos, digamos assim, vários canais, né? E esses canais, eles têm ao redor aqui umas estruturas assim que lembram os redemoinhos, assim, uns furacões, são lâminas concêntricas. Então esse órgão todo homogêneo e esses canais aqui no centro são os canais de Havers presentes lá no osso compacto. Aqui dentro do canal de Havers a gente tem os osteoblastos, que estão aqui no endósteo. Esse endósteo ele é feito de tecido conjuntivo laxo. Aqui a gente tem a matriz mineralizada, né, com fosfato de hidroxiapatita. Então, esse daqui é o osso compacto. Aqui a gente vê uma imagem de uma arteríola. Aqui a gente vê o endotélio, aqui uma célula muscular lisa, uma capinha só. E a gente vê essa célula aqui ao redor dessa arteríola, bem escura, com núcleo bem grande, que é o pericito. O pericito ele é uma célula pluripotente, ele consegue se diferenciar em célula muscular e célula endotelial. E a gente encontra ele sempre aqui na região ali do capilar, então na chegada do capilar ou na saída, ali na vênula pós-capilar. Bom, esse órgão aqui, a gente vê que ele tem esse aglomerado aqui de células bem basófilas ao redor de uma estrutura mais clarinha, se organiza numa estrutura bem redondeada. E aqui tem uma artéria também. Então, a gente comentou bastante também desse órgão, né, sobre essa vaina linfóide periarterial, que é composta de linfócitos T. Eles rodeiam aquela artéria central do baço. E essa estrutura aqui é chamada de pulpa blanca, que é aquela pulpa blanca que a gente encontra no baço. Essa região aqui ao redor é a pulpa roja e esses espaços aqui são os sinusoides esplênicos, né? E essa região mais densa aqui são os cordões esplênicos. Então, artéria central do baço, pulpa blanca, esse órgão é o baço, né? Bom, aqui a gente vê uma lâmina de pele, ó, tem queratina aqui em cima, é uma pele fina. E aqui a gente observa essa estrutura, que é uma glândula sebácea. Lembra que a gente comentou várias vezes que a glândula sebácea ela é holócrina, desemboca sempre dentro do pelo. Aqui a gente vê, ó, o músculo liso, que é o músculo eretor do pelo, ele está conectado aqui ao pelo, né? Então, aqui é pele fina, glândula sebácea, músculo eretor do pelo, ou músculo pilo-eretor. Então, órgano aqui, pele fina. E essa estrutura aqui apontada pela flechinha é uma glândula sebácea. A gente vê aqui essa estrutura, que ele tem um epitélio bem cúbico aqui, né? Tem uma luz, então é um conduto. Tem esse epitélio aqui bem cúbico, essas células a gente vê o limite delas, né? Aqui do lado a gente já tem outros condutos também que tem a luz mais suja, é mais eosinófilo. As células não apresentam limite definido. Então a gente estudou lá o rim, né?
que o rim, ele tinha vários túbulos, né? A gente estudou cada túbulo. E tinha um túbulo lá no rim que ele tinha a característica de ter esse contorno bem delimitado, essa célula com citoplasma mais claro. Então, esse aqui é o túbulo coletor, que a gente viu lá que ele tem a atuação do ADH para absorção de água. Então, esse é o túbulo coletor. E esse aqui é o túbulo contorneado proximal. Ele tem a luz suja, células bem eosinófilas, esse borde aqui, esse píleo, né, para absorver todas aquelas substâncias. Então, aqui é rim e a gente vê aqui o túbulo, no centro aqui o túbulo coletor. Bom, aqui a gente vê, né, que tem essa parede bem delgada, aqui no centro tudo vazio. Então, esse aqui é pulmão, né? Aqui a gente tem a parede do alvéolo. Essas células redondinhas são os neumocitos do tipo 2, essas achatadinhas é o neumocito do tipo 1. E essa luz que a gente estudou, essa célula que a gente estudou, que está sempre aqui no centro, né, na luz do alvéolo, é as células del polvo, o macrófago alveolar, né? Uma célula irregular, uma célula grande. Nessa lâmina aqui a gente vê essa parede bem grossa. A gente vê aqui umas ondulações, bastante ondulações que representam as fibras elásticas, essa parede bem grossa. Isso aqui é uma artéria elástica, né? Então, as artérias elásticas pode ser a aorta, pode ser as carótidas, o tronco pulmonar. Geralmente, essas artérias elásticas com a parede bem grossa são as artérias que saem diretamente do coração. Então, ou é a aorta ou é o tronco pulmonar, né? Tem essa parede bem grossa de músculo liso com até 50 capas de fibras elásticas, assim, né? De lâminas elásticas. Essa imagem aqui de novo, ó. A gente vê aqueles canais e ao redor desses canais essas lâminas concêntricas, ó. Então aqui a gente está vendo uma lâmina de osso compacto. Aqui no centro os canais de Havers. Olha que bonitinho aqui um conduto de Volkmann, ó, que ele conecta um canal de Havers com outro canal. Então esse aqui é osso compacto. Esse órgão aqui, ó, a gente vê que ele tem também um estroma bem fibroso, bem denso. E a gente vê essa mancha rosada, clara, aqui no centro. Ela é pouco celular, ela também é bem fibrosa. Essa aqui é aquela cicatriz do corpo lúteo, que a gente tem lá no ovário, né? O corpo lúteo, ele se mantém por 14 dias lá secretando progesterona. Quando não ocorre fecundação, ele vai atrofiar, vai virar uma cicatriz. E essa cicatriz, a gente tem ela aqui, que é o corpo albicans, né? Então, esse aqui é o corpo albicans lá do ovário. Esse órgão é muito bonitinho, ele é um órgão bem característico, ele tem essas organizações aqui redondas, que são os folículos. Ele é revestido aqui por um epitélio cúbico simples. E no centro aqui tem essa substância chamada de coloide. Chegou alguém aqui, a minha cachorra começou a latir. Voltando, agora que a minha cachorra se acalmou. Então, essa lâmina aqui, a gente vê a glândula tireoide, né? O coloide aqui e esse epitélio cúbico simples. Então, ela é bem característica, essa lâmina, assim, é bem clássica, é um órgão bem clássico. Pessoal, eu vou terminar esse vídeo, já vou postar pra vocês, aí eu já vou gravar outro, tá bom?